esse gráfico é basicamente, aqui a gente mudou de tributo, né? A gente passou a olhar o ITBI, e a pergunta era, bom, do crescimento que a gente teve de arrecadação de ITBI, quanto foi simplesmente pelo aumento de quantidade de guias, ou seja, mais imóveis na cidade e um pouco de espelhar esse aumento de quantidade de imóveis, e quanto que foi efetivamente preço. Né? O interessante do gráfico, não sei se vai dar para ver, mas depois ele disponibiliza a apresentação para vocês, é que do ponto de vista de quantidade de guias, que é esse gráfico azul, você teve algum desenvolvimento, sim. Esse é um gráfico mensal, vem desde lá de 2000, então é uma série bastante longa. Você tem, sim, algum incremento aí na questão das quantidades. Então, de fato, grande parte da arrecadação do ITBI da cidade, olhando essa série histórica aí, desde 2000, tem a ver, sim, com os preços. Né? O ITBI é basicamente um percentual do preço de mercado dos imóveis. Segundo ano, a economia mais estabilizada, o mercado imobiliário já tinha dado uma boa recuperada, o ITBI principalmente no final do ano anterior. A gente tinha um orçamento esperado de 13.600 bi, de novo, foco em formas, em melhoria de arrecadação através tanto da nota carioca quanto de novos procedimentos de cobrança. Nós vamos ouvir o Cláudio Borges Cassimiro, diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos do Bradesco, que vai fazer a sua apresentação sobre o crédito imobiliário no Brasil. Por favor, Cláudio. Com satisfação que o Bradesco está aqui para falar um pouco do crédito imobiliário, não só do Bradesco, mas sim de como está o comportamento do crédito imobiliário, do financiamento imobiliário nos últimos 5 anos, né? Agradecer aos organizadores e a presença de todos vocês. Para vocês terem uma ideia, em 2005, quando tudo começou, vamos dizer assim, nós tínhamos uma representatividade muito pequena na relação PIB e crédito imobiliário. Tínhamos apenas 1,5%, 1,4%. Então, olha os níveis de crescimento que ocorreram, né, nesses anos aqui, nos últimos 5 anos. Em 2010, nós chegamos na casa ali de 3,9%, 4%. Esse número aí sempre lhe dá uma variação. Estimamos que, nos próximos 5 anos, devemos chegar na relação PIB e crédito imobiliário por volta de 8,5% a 9%. Em 2005, para vocês terem uma ideia, o mercado como um todo emprestava apenas 4,8 bilhões. E veio subindo gradativamente, né, fazendo a sua lição de casa. Chegamos em 2010 a emprestar 56 bilhões. Isso, quando eu falo 56 bilhões, eu estou tratando de recursos de caderneta de poupança, sem contar outros tipos de recursos que existem. Em 2011, estimamos emprestar em torno de 75 a 80 bilhões. Em 2010, eu peguei como referência, o mercado emprestou 56 bilhões e o Bradesco 9,1 bilhões. Vamos passar a palavra para o Luiz Fernando Moura, que vai apresentar uma palestra sobre o momento do mercado imobiliário. Por favor, Luiz Fernando. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. A partir de 94, o Plano Real acabou estabilizando a inflação. Houve de forma bem inteligente, o Banco Central atuando para estabilizar a inflação, juntamente com o governo, e começaram a criar as bases para que, em 97, nascesse um outro sistema financeiro da habitação, que foi o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário. Tá? Junto com a lei do SFI, essa 9.514, se vocês observarem a coincidência, os algarismos da 9.514 são os mesmos da 4591. Tá? Então, ele começou a pautar, tá, as condições para que houvesse uma aproximação do mercado imobiliário com o mercado de capitais. Ele criou a alienação fiduciária, instituiu o Instituto da Alienação Fiduciária em garantia das dívidas. Ele criou a possibilidade do desenvolvimento das companhias securitizadoras e os certificados recebíveis imobiliários. Tá? Então, isso começa a dar um cenário para o mercado imobiliário em que a gente começa a crescer efetivamente a partir de 2005, que veio com a expansão de crédito.
E eu procuro falar, nós não estamos vivendo um boom, a gente está tendo, sim, uma recuperação em valores que estavam defasados no mercado imobiliário e, em alguns lugares, em função ou de investimentos, e aí eu agradeço aqui a Alessandra, a Prefeitura do Rio de Janeiro, estou agradecendo o município, ele está nos dando, e a gente está retornando em PTU, em ITBI, em SS, que a gente viu no crescimento das receitas do Rio. Eu queria agradecer a todos, isso era o que eu tinha a falar por enquanto, estou à disposição para as questões, e, mais uma vez, agradecer à PIMEC e aos amigos aqui da mesa. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar o Gilberto Esmeraldo, coordenador do seminário, para entregar os certificados aos palestrantes. Por favor, Gilberto. Queria agora agradecer o Bradesco pela presença do seu diretor, Cláudio Borges Casimiro. O Bradesco tem sido um parceiro fiel da PIMEC Rio aqui. Inclusive, esses seminários nós descendo, praticamente todos eles foram patrocinados pelo Bradesco. Ali está um banner que não me deixa mentir. Então, mais uma vez, em nome da PIMEC Rio, do seu presidente, da sua diretoria, agradeço aqui o Bradesco e quero ter o prazer de entregar aqui ao doutor Cláudio Borges Casimiro o seu diploma de palestrante. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, pela sua excelente apresentação também. Queria convidá-los a continuar aqui conosco, nós vamos ter um segundo bloco, e solicitar a vocês que abrilhantam esse seminário, sem vocês não haveria seminário, não é, que retornem logo após o coffee break para o segundo bloco. Muito obrigado. Apresentação do Romeu Pasco Antônio, que é o diretor de distribuição da BFRE, a Brazilian Finance and Real Estate. Ele vai fazer uma palestra sobre apresentação sobre CRI, Certificados Recebíveis Imobiliários, e FII, que são os Fundos de Investimento Imobiliário. Em seguida, a Solange Duarte, gerente regional de Construção Civil da Caixa, vai fazer uma palestra sobre os novos produtos habitacionais. Romeu Pasco Antônio. A ideia aqui é falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de securitização. Nós estamos passando por uma transformação no Brasil em termos de crédito imobiliário. Inclusive, eu vi até uma pergunta aqui na plateia sobre a oportunidade do crescimento do crédito imobiliário no Brasil. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de como é que está surgindo essa mudança, né? Em tão pouco tempo. E depois a gente fala um pouquinho sobre fundos imobiliários também, que é realmente um produto que nos últimos 5 anos teve um crescimento bastante significativo, né? Falando um pouquinho sobre securitização, né? O que é o CRI, como é que surgiu isso? Todo o financiamento imobiliário no Brasil ele veio dentro do sistema financeiro, né? Até então, a gente utilizava só o sistema de poupança e empréstimo e o sistema financeiro. Não tinha um mecanismo do mercado de capitais para gerar crédito imobiliário. Então, a primeira iniciativa foi em 97, com a criação da Lei 9.514. Ela trouxe no Brasil 2 coisas importantes. A criação da securitização, das companhias securitizadoras e o CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário, né? E criou um divisor de águas no Brasil, que é a alienação fiduciária para bens imóveis. Esse instrumento é que deu toda a força motriz para a gente ter o crédito imobiliário no Brasil. As vantagens para o investidor que compra um CRI, né, é muito interessante. Primeiro, o benefício fiscal. Quer dizer, a Lei 11.033, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2005, ela deu um benefício fiscal. Então, embora a gente tenha taxas de juros realmente de DI hoje, as taxas de títulos, principalmente a taxa básica de juros, seja uma taxa de 12%, quer dizer, o benefício fiscal que você tem permite que ainda essas taxas que sejam praticadas no crédito sejam competitivas, né? Então, me pergunta assim, é competitivo ou não? Esse benefício fiscal para o investidor é uma vantagem. E uma vantagem é o seguinte, essa taxa de juros ela pode ser alta momentaneamente, mas a taxa que você está comprando CRI, você vai carregar ela no período todo. E é interessante para o investidor pessoa física, no sentido que ele tem um título de longo prazo, que ele pode usar isso como um planejamento de previdência, né?
que é bastante interessante. Então, o investidor, depois que compra um CRI, ele tem que acompanhar como é que está o desempenho dessa carteira. Está muito inadimplente, melhorou ou não. Porque quando a gente compra um CRI pulverizado, quanto maior o tempo, maior a garantia, porque a garantia imobiliária aumenta. O devedor diminui a dívida dele e o valor do imóvel vai valorizando. Ou a equivalência crédito, dívidas também se altera. Então, é um instrumento muito interessante no sentido de perpetuação. Bom, agora, dando sequência, vamos pedir a Solange Duarte, gerente regional de Construção Civil da Caixa, para fazer a sua apresentação sobre novos produtos habitacionais. Por favor, Solange. A Caixa, ela vem aí investindo nos últimos anos em habitação. Fomos pioneiras no programa Minha Casa Minha Vida, o número 1, né? Estamos aqui ansiosos pelo número 2. E hoje a Caixa também, ela inovou os seus produtos para as construtoras com o plano empresário, que era tão famoso nas épocas passadas, né? É o financiamento das micro e pequenas empresas, quer dizer, são construtoras com até 15 milhões de faturamento, é chamado financiamento à produção micro e pequena empresa. E para as grandes empresas com faturamento acima de 15 milhões, está enquadrado aí no plano empresa a construção civil. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo um abraço a todos e um excelente fim de semana e que nós nos vejamos no próximo seminário.